Amados e amadas, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, em mais uma exposição bíblica. Desde já eu te abraço, você que nos acompanha ao longo dos anos, nossos irmãos que nos estão acompanhando nessas exposições, lembrando que é a exposição do texto básico da lição de domingo. A cada semana nós estamos fazendo a exposição, começamos em Juízes, no começo de Juízes, e lá vamos nós, já terminando o primeiro livro do profeta Samuel, e já entraremos no segundo. Estamos no capítulo 30, é a lição de domingo. Tivemos um evento, não tivemos o estudo bíblico, mas, porém, a exposição estou fazendo para nós não ficarmos perdidos, porque semana que vem voltaremos ao capítulo 28, mas hoje é o capítulo 30, então vamos dar uma apanhada no capítulo 27 e no capítulo 29, porque o 26 estudamos semana passada e o 28 nós estudaremos no próximo domingo. Vamos lá? Vamos dar uma apanhada no capítulo 27 e no 29 e seguiremos para o 30. Vamos só superficialmente ponderarmos alguns pontos, algumas coisas que aconteceram, que todo esse contexto vai contribuir para, do capítulo 27 ao 31, é uma guerra, onde Saul e seus filhos vão morrer. Enfim, muita coisa vai acontecer nessa guerra, antes dessa guerra, no meio dessa guerra, na estrutura dessa guerra, muita coisa está acontecendo e nós queremos pontuar. Desde já o meu abraço a você que está chegando aí agora no canal do Pregador do Mato. Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e nos ajudar a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Do capítulo 20 ao 26 é essa perseguição implacável, porque no 27 Davi vai para a terra dos filisteus. Ele vai para Gate, a terra do gigante filisteu. Então nós temos essa perseguição do capítulo 20 ao 26. E muita gente pensa que Davi acertou, indo para o meio dos filisteus. Davi tinha a orientação de Deus para ficar nas terras de Judá. Davi aí vai cometer um erro gravíssimo e vai sofrer as consequências. Não foi um acerto o que ele fez. Vamos ver aqui a orientação do Senhor. 1 Samuel 22, 5. O profeta Gade foi para o lugar onde Davi estava e disse. Onde ele estava? Caverna de Adulão. E disse: não fique aqui, vá logo para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Herete. Então ele tinha uma orientação. Terra de Judá. Davi está lá nas terras de Judá. No capítulo 24, Deus entrega Saul na mão de Davi, mostra para ele que está com ele, que o inimigo está derrotado. Deus entrega Saul nas mãos de Davi. Eis que este é o dia que teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em mãos nesta caverna. Alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. No capítulo 25, vamos ver Davi tendo um alívio, casando. Depois do capítulo 24, parece que Saul dá uma pausa de perseguir Davi. Então ele vai casar com duas mulheres, a mulher de Nabal. Ele já tinha uma e se casa com a mulher de Nabal. Então Davi casou. E Davi, essa perseguição deve ter durado 10 anos ou mais. Vai tendo seus filhos, seus homens também se casam. E vai tendo seus filhos, suas famílias. E no capítulo 25, esse alívio. Davi se casa e vai, festeja e vida que segue. Mas Davi já comete um erro. Davi comete um erro. Isso é o que eu estou pontuando aqui. É antes dele ir lá para a terra dos filisteus. Ele comete um erro em relação a um rei. Existia uma ordem de Deus para o rei, quando o rei assumisse o reino. Poxa, pastor, mas Davi não está reinando. Mas já é rei. Já foi ungido por Deus. Pode ser que pelo fato dele andar fugindo, se escondendo de Saul, ele não tenha conhecimento dessa lei. Pode ser também que seus pais lhe passaram a lei. Então vamos lá. Deuteronômio 17:17. Tampouco para ti
para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Davi já está com 2 mulheres. Já multiplicou. Já tem 2 mulheres. Quando a gente vê a Davi se enchendo de mulheres agora e posteriormente, a tal da poligamia, aí Jesus vai dizer, no princípio não era assim. O que foi estabelecido no princípio? Deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Isso foi estabelecido no princípio, desde o princípio. Então Davi aqui ele comete um erro. Não sei se sabendo, não sei se não sabendo, mas comete um erro. No capítulo 26, estou fazendo uma apanhada, versículo 8. Então disse Abisai a Davi, Deus te entregou nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez por terra, e não ferirei segunda vez. Deus entrega Saul na mão de Davi 2 vezes. E 2 vezes Davi não mata Saul. Entrega não só Saul, mas também todo o exército. Faz cair sobre eles um profundo sono e entrega na mão de Davi. Aqueles homens, alguns, sempre tem alguns, que já estão tonteando, porque a fama de Davi corria. Já havia sido o primeiro episódio que Davi cortou o pedacinho da orla do vestido do rei. E agora aqui no 26, o segundo episódio, que Davi pega a lança do rei. E se Davi faz ali um discurso de rei, os que estão comigo passam para o lado de cá. Eu creio que muitos passariam para o lado de lá. Passariam para o lado de Davi. Mas Deus dá o livramento. Eu só quero pontuar isso. Deus está com Davi, está livrando ele. Ele está no lugar certo, orientado por Deus, nas terras de Judá. E lá ele está recebendo a proteção, o livramento. Ele está refugiado em Deus. Não deixou o inimigo tocá-lo. No capítulo 27, aí Davi decide vacilar. Depois dessa proteção toda, dessa demonstração de que Deus estava com ele, ele decide para Gate, terra do gigante que ele matou, terra do inimigo. Existiam as várias leis que foram dadas a Moisés, a Josué, acerca da aliança com o ímpio. Até o rei Josafá, que ajudou Acabe, Deus repreendeu ele, falou, devia tu ajudar o ímpio? E Acabe era o rei de Israel. Então Deus abomina qualquer tipo de aliança. E Davi, depois dessa proteção toda, desse refúgio todo, ele vai para Gate. Ele fala no seu coração, olha só o que o texto diz. Disse, porém, Davi no seu coração, ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim, e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. E ele vai, junta seu povo e vai para Gate. Tem quem pense que essa decisão foi acertada. É claro que agora Davi, muitas coisas vai pesar na sua decisão. Crianças, mulheres grávidas, mulheres com bebê no colo. Agora Davi não dá para estar fugindo de Saul. Mas quando Saul vai atrás dele da última vez, no capítulo 26, ele já tem mulheres, já tem crianças. Seus homens também se casaram. E Deus nem permite Saul chegar perto. Ele vai ao encontro de Saul e ali Deus dá o livramento. Saul volta envergonhado. O medo. Medo. Então essa decisão foi tola. Como nós decidimos muitas das vezes seguir o nosso próprio coração. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o coração? Deus diz lá em Gênesis capítulo 8, não tornarei mais destruir o mundo com água como fiz. Por quê? A imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. O homem
é inclinado para o mal. Eu separei aqui alguns textos. Provérbios 28, 26. É justamente isso aqui que Davi vai fazer, confiar no seu coração. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Aqui Davi foi tolo. O profeta Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então, amados, não podemos seguir o nosso coração. Para completar isso aqui, Jesus disse: negue-se, pois, a si mesmo. Toma cada dia a sua cruz e segue-me. Então não podemos seguir o nosso coração. Nesse ponto, Davi falha, como vai falhar em outros. E Deus deixa o homem viver a humanidade dele. Deus não interfere. Pode interferir, mas não interfere. E Davi aqui comete erros. E todo erro, todo pecado tem uma justa retribuição. Deus perdoa, mas as consequências, Provérbios diz, o tolo passa e sofre a pena. Então Davi é um homem que consulta a Deus. Descerei eu para resgatar a cidade de Keila? Descerei eu para Gate? Não, ele não consultou a Deus. Ele seguiu as suas emoções, seu medo, o medo dos outros. É esse que é o perigo de um líder. A queda de Saul foi isso. Os homens, foi o povo que quis poupar o melhor dos animais para oferecer para o Senhor. O líder, ele tem que andar orientado por Deus. E Davi aqui está desorientado, porque ele vai seguir o seu próprio coração. E se ele continua nos termos de Judá, Deus continuaria livrando ele. O Senhor é o nosso general de guerra. Não deveria fazer aliança com o ímpio. Temos na história 2 homens indo para a terra dos filisteus. Os filisteus eram um povo abominável aos olhos de Deus. O Deus deles era o tal do Dagon. Vamos ver um homem indo para a terra dos filisteus em busca de prazer. Nosso cérebro, ele busca incessantemente por prazer e satisfação. E esse homem, ele se afeiçoa às mulheres filisteias. Ele vai atrás de prazer e satisfação, que é Sansão. Você lembra da história? Indo atrás de mulheres, o inimigo armando o cerco. Mas Davi, ele vai buscar refúgio no lugar errado. Depois ele vai falar em vários salmos sobre o refúgio de Deus. Mas ele vai buscar refúgio no lugar que o Deus é o Dagon. Depois ele vai dizer aqui, ó, Salmo 118, 8 e 9. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Você lembra que os filisteus eram governados por 5 príncipes? Vamos ver naquele episódio quando a arca da aliança é levada lá para o meio dos filisteus. E nós vamos ver que eles são governados por 5 príncipes que se unem para uma guerra, para uma batalha. Isso aqui vai acontecer lá para frente. Davi, não sei se ele está fazendo memória desse fato, de que ele vai confiar num dos príncipes dos filisteus para lhe proteger. Ele vai buscar refúgio lá, vai guerrear as guerras do inimigo. Aí ele vai ter que... A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Vamos ver lá na frente o que vai acontecer com Davi. Amados, tem alguém te perseguindo? Tem. Não precisa você mudar de casa, de emprego, de cidade. Aleluia. Desde que você esteja no refúgio, que é o Senhor. Desde que você esteja refugiado no Senhor. Porque nem a morte tem vitória sobre nós. O apóstolo Paulo perguntava para a morte: onde está a tua vitória? Aleluia. Onde estão os teus aguilhões? Glória a Deus. Nem a morte
tem vitória sobre aquele que está refugiado em Deus. Porque ele tomba aqui. É gostosa a história de Estevão. Glória a Deus. Sendo apedrejado, olha para o céu e vê Jesus esperando ele. Aleluia. Isso é gostoso demais. Nem a morte tem o poder sobre aquele que está refugiado em Deus. Tomba aqui, levanta ali. Nas mansões celestiais. Jesus estava esperando Estevão. Então, se você está refugiado em Deus, não precisa mudar de emprego, de cidade. O Senhor te protege. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Socorro bem presente no dia da angústia. É isso que Davi vai dizer posteriormente. Aí Davi vai ter que se virar lá. Então um abismo chama outro abismo. No capítulo 27 o rei pergunta: e aí? Aonde você atacou? Porque ele chegava lá para o rei Aquis cheio de despojos, ouro, prata, linho, só fino, só coisa fina. E o homem rindo de orelha a orelha. E aí, aonde tu atacou hoje? Aí vai ele mentir. Atacou, ele diz que atacou o sul de Judá. Ele diz: ataquei fulano, ciclano e o sul de Judá. Atacou Judá nada. É mentira. Só que ele tem que ser um assassino. Ele tem que atacar. O papel dos medianitas, daqueles povos, saqueadores, ladrões, assassinos. Ele matava todo mundo, não deixava sobrar ninguém, mulheres, crianças, para ninguém caguetá-lo. Não sobrava ninguém. Davi matava todo mundo, certificava que todo mundo estava morto. E chegava lá, mentia: eu ataquei Judá, ataquei Israel. E o rei ficava todo: agora ele vai ser meu servo para sempre, porque Israel o odeia. E era mentira. Na verdade, ele estava livrando o povo de Israel daqueles saqueadores que ficavam ali em volta, e levando os seus despojos, e entregando o rei. É a vida. Um abismo chama o outro. Eu digo sempre que nós nunca deixaremos de ser mentirosos. O pastor está criticando Davi. Porque é o homem. Tem gente que faz de Davi um deusinho, né? E vai. Mas aqui eu estou mostrando, a Bíblia mostra os lados. Talvez você não tenha visto, mas ele está mentindo. E todos nós vamos mentir. Todos nós somos mentirosos. Todos nós mentimos. Eu sou mentiroso, você é mentiroso. Se você falar que não, se eu falar que não, eu estou mentindo de novo. A Bíblia diz que aquele que disse que não tem pecado, comete pecado. Se faz um pecador. Todos pecaram. Todos pecam. Todos mentem. Mas onde é que fica? Vamos mentir. Todos vamos mentir. Mas, porém, todavia, aqueles que são nascidos de Deus podem mentir. Podem falar bobagem, roubar. Mas os que são nascidos de Deus não permanecerão nessa prática. Quando mentir, quando fizer algo errado, vai se arrepender. O coração vai se entristecer pelo erro, vai se arrepender e não vai viver nessa prática. Porque se viver nessa prática, faz-se filho do maligno. O processo de santificação não é deixar de pecar. É você dominar o pecado. O ímpio é que é dominado pelo pecado. A vida dele é pecar e pecar. Ele não tem a opção de não pecar. Peca no automático. Mas nós estamos no processo de santificação. Nós podemos decidir não pecar, dominar o pecado. Agora, o crente que vive na prática de mentira, isso mostra o quanto você está longe de Deus, principalmente os que mentem para prejudicar terceiros, aos outros. Mentem para ver a desgraça dos outros. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Enfim. No capítulo 28, nós vamos ver na próxima lição. Próximo domingo estudaremos o capítulo 28, então eu vou passar batida aqui para o 29. O que vai acontecer no capítulo 29? Os 5
os 5, se eu for para o 30, sem falar essas coisas, você não vai entender. Então vamos contextualizar. Aqueles 5 príncipes que eu falei dos filisteus, eles vão se unir. Vão marcar um lugar de encontro, um ponto de encontro. Talvez seria o lugar da guerra já. Ou longe da guerra, não sei. Sei que eles marcaram um ponto de encontro. Aí o rei dos filisteus, um dos príncipes, chamou Davi, falou: você vai comigo, vai fazer a minha guarda pessoal. Você vai fazer minha guarda pessoal. Você vai comigo, vai fazer minha guarda pessoal. E Davi está enrolado. Davi está numa situação complicadíssima. Aí tem gente que sugere que quando o rei chama Davi para atacar Israel, tem até novelinha aí que sugere isso, que quando chamou para atacar Israel, não estou vendo, eu não vejo novelinha não, mas dentro dessa lição a gente vai lá para saber o que eles pensam. E é triste a gente ver eles dizerem o que a Bíblia não diz. Onde a Bíblia não fala, o homem se cala. Eles sugerem que Davi iria, mas já com a intenção de, no calor da guerra, trair o rei Aquis, como sugeriu também os príncipes. Eles sugerem isso, que Davi iria trair o rei, como sugeriu aqueles príncipes, os outros príncipes, quando viram Davi. Aquele camarada que as mulheres cantavam, Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares, não vai trair a gente. Mas se Davi estava sendo falso aqui, eu vou ler em umas traduções mais assim, clara, para você ver o que Davi disse quando o rei chamou ele para fazer a sua guarda pessoal. Capítulo 28, versículo 2. Claro que sim, respondeu Davi. Estou aqui para ajudar. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Foi a resposta de Davi ao rei Aquis. Em outra tradução, está bem, disse Davi. Agora o Senhor verá por si mesmo o que somos capazes de fazer. Então Aquis disse a Davi: colocarei você como meu guarda pessoal enquanto eu viver. Bom, a Bíblia não deixa clara a intenção dele de trocar de lado no calor da guerra. Creio que o coração dele estava aflito, angustiado, ou pela situação que ele estava vivendo. Vamos pontuar qual era a situação que Davi estava vivendo. Você acha que Ziclag, onde ele estava vivendo, agora com seus homens, que foi a terra que ele não quis morar na capital, foi habitar em Ziclag, você acha que era terra boa? Uma terra improdutiva. Uma terra improdutiva. Uma terra ruim. E é nesse lugar que Davi está vivendo. Davi está fora do refúgio de Deus. Eu fiz uma apanhada sobre essa terra de Ziclag. Olha só, um lugar de solo infértil, improdutivo, com escassez de pastagem, em uma paisagem pedregosa. Havia muitas pedras. E Davi e seus homens vivendo como vagabundos. Sabe de que eles estavam vivendo? Despojos. Eles saqueavam. Eles estão vivendo da violência, do roubo. Enfim, estão vivendo uma vida cruel, sobrevivendo da violência, do saque, da mentira. É isso que acontece quando nós saímos do refúgio de Deus. Ele está fora da sombra do Onipotente. Ele está nos termos dos filisteus. Fora. Desviado. E está vivendo essa vida medíocre. Essa vida de vagabundo. Essa vida que Davi está vivendo até o ponto de ir para a guerra contra o seu próprio sangue, seus próprios irmãos.
mas certamente ele já não está mais aguentando essa vida. Agora ele está indo para encarar. Eu creio que, aí eu não sei, a Bíblia não diz, mas ele sabia que Saul não cairia pelas suas mãos. Está indo. A Bíblia não diz que Davi estava indo intencionado a chegar lá e mudar de lado. Eu também creio que faria isso. Mas não podemos afirmar o que a Bíblia não afirma. O que a Bíblia afirma é que ele estava indo para a guerra contra Saul. E, como a guarda pessoal, ele e seus homens, fazendo a guarda pessoal do rei Aquis. Então não podemos afirmar, onde a Bíblia não fala, o homem se cala. Amados, agora, os príncipes dos filisteus não queremos, graças a Deus que eles agiram assim. Eles podiam fazer diferente, mas agir assim, providência de Deus. Deus está cuidando de Davi, como Deus está cuidando daqueles que estão desviados, fora do caminho. Já percebeu o livramento de Deus? Deus cuida de nós, mesmo fora do caminho. Mas está na hora de voltar, levantar a cabeça e voltar. Você está habitando no meio dos filisteus, numa terra improdutiva, um solo que não é fértil, tudo pedregoso. Está na hora de voltar para ajudar. Aleluia. Está na hora de voltar. Não queremos você, Davi. Ele nem fala com Davi, ele não quer nem assunto com Davi. Ele dirige ao rei Aquis, irado, manda esse homem voltar. A gente, não. Aquis tentou insistir, não, esse homem vai nos trair no calor da guerra. E Davi volta com seus homens. Não sei se é aliviado, não sei se é aborrecido, se ele tinha a intenção de se juntar a Saul. Com que futuro que ele se juntaria a Saul? Esse que é o problema. Com que futuro? Deus decide fazer assim. E Davi vem voltando, amados, com seus homens. Eu não sei em circunstância, qual era a frustração, se decepcionado, se alegre por haver se livrado daquela guerra contra seus irmãos. Enfim, Davi está voltando. E quando vai chegando próximo à cidade, fogo. A cidade está pegando fogo. Está pegando fogo. Agora é hora de pagar o preço pelo erro. E Davi vai pagar um preço junto com seus homens. Aí começamos aqui já no capítulo 30. Do 1 ao 5. Vamos ver aqui do 1 ao 5. Aí Davi paga o preço. Os amalequitas haviam incendiado a cidade, levado mulheres, crianças, velhos. Levou todo mundo. E tacou fogo na cidade. Eram 600 homens, devia ter ia se multiplicando com as suas mulheres. Eu não consigo fazer esse cálculo, mas era muita gente. Ou melhor, 600 homens havia saído, né? Então tinha os moradores de Ziklag e as famílias de Davi e seus homens. Eram bastante gente que foram levados pelos midianitas. É bom lembrar que esse povo, eles foram levados para serem vendidos como escravos. Menos mal, porque se é Davi e seus homens, eles chegavam e passavam a espada em todo mundo. Mulheres e crianças saqueavam tudo e levavam, isso que eles faziam. Mas aqui eles chegam na cidade, vê a cidade pegando fogo e vê que todos foram levados. Então, há uma esperança. Se é Davi e seus homens, como eles faziam, não havia esperança, matava todo mundo. Mas aqui,
há uma esperança. Certamente eles levavam esse povo vendido para o Egito, para outras nações. Eles vendiam. Talvez existisse, eu creio que existia um centro, hoje a gente chama de centro de distribuição. Um local que eles vendiam os escravos ali mais barato, em lote, muitos, e dali eram comercializados. Isso acontece até hoje. Até hoje tem lugar que se vende seres humanos como escravos. Até hoje acontece isso. Não acabou. Então essa turma seriam levados para um lugar assim. Voltando lá no passado, os midianitas, que é sinônimo de ismaelitas, ismaelitas de Midian, é o mesmo povo, que venderam, que compraram José dos seus irmãos e venderam no mercado, ou venderam para Potifar. Mesmo povo. Esse costume deles era faturava em cima disso. Eles viviam disso. Roubando, estrupando, matando, vendendo gente. Comércio humano. Isso acontece até hoje. Hoje é pior. Porque sequestram pessoas para roubarem seus órgãos. Enfim, não vamos entrar nesse ponto, mas é uma realidade de hoje. O tráfico humano sempre existiu e cada vez pior. Hoje em dia, eu acredito que é até pior. É muita gente que desaparece por esse mundão afora. E matam, tiram o órgão. Nem matam, tiram o órgão da pessoa viva. Enfim, vamos mudar aqui. Amados, está no lugar errado. É isso que acontece. Eles estão no lugar errado e estão vendo, estão com a consciência já que suas mulheres, seus filhos estão sendo levados para serem vendidos. Eles estão voltando do lugar errado, que era uma guerra que não era para eles irem mesmo, estão chegando no lugar errado. Tem muita gente chegando no lugar errado, indo para o lugar errado, fora da proteção de Deus, do refúgio de Deus. E essas coisas acontecem. As desgraças acontecem. Tem muita gente voltando para a família que não é sua, para a casa que não é sua, fora do refúgio de Deus. O refúgio de Deus é a nossa casa, é a nossa família. E estão desprotegidos, estão fora, longe do refúgio de Deus, como está Davi, sofrendo agora as consequências. Não tem segurança para homem nenhum, longe, fora do refúgio de Deus. Não tem. No capítulo 28, não, do versículo 6 ao 9, graças a Deus, antes de falar do versículo 6 ao 9, que esses homens chegaram e há uma esperança para eles, enquanto a vida há esperança. Então há uma esperança para você voltar para sua casa, voltar para sua família e voltar para o refúgio de Deus. Volta logo, antes que coisas ruins não aconteçam com você ou com essa família que não é sua, talvez por causa de você. Os homens aqui queriam apedrejar Davi, culparam. Estavam certos? Estavam. Ele era o culpado. Do versículo 6 a 9, talvez o discurso desses homens for assim: a culpa é sua, Davi, você que nos trouxe a esse lugar maldito, você que nos trouxe para essa desgraça. E eles estavam certos. Davi não consultou a Deus, seguiu seu coração e foi. Foi a insensatez de Davi. Porém o texto diz: Davi se fortaleceu no Senhor.
se fortaleceu no Senhor, seu Deus. É bom pontuar isso aqui porque o Deus daquela terra que ele estava era Dagon. Mas aqui diz, o texto diz, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Isso aqui é muito importante. Salmo 46, de 1 a 3, Davi vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Aí então Davi vai fazer a coisa certa. Ele vai consultar a Deus. Ele vai consultar a Deus. Eu persigo esse bando. Eu vou alcançá-lo. Ele lembrou, né, que ele consultava a Deus antes de tomar suas decisões. Isso é muito perigoso, amados. Na outra exposição eu fiz essa aplicação, é muito perigoso. Não consultar a Deus. E Deus está nossa. Deus é nosso Pai. É nosso amigo. E Ele nos fala até as coisas mínimas, simples. Outro dia, Deus me deu uma demonstração de amor tão gostosa, não sendo o tempo de uma fruta, uma frutinha doce. Alguns parece que chamam de dama da noite. É uma frutinha, mas muito gostosa. Mas daquele jeito eu nunca tinha visto. Não era o tempo. Várias pessoas já tinham passado ali. E eu vinha passando em frente àquele pé de fruta, de repente meus olhos bateram em duas frutinhas. Mas roxinha, doce, deliciosa. E Deus me disse: eu cuido de você. Aleluia. E nosso Pai, Ele cuida de nós. Várias pessoas já tinham passado por ali. As frutas bem aparentes. Há uma calçada que passa, o pé de fruta está aqui, aí tem a calçada aqui. E Deus me deu aquelas duas frutas, chega, estava roxa. Tão doce. Deus cuida de você. Busque orientação. Deus dá graça aos humildes. Graça é o favor não merecido. Os humildes são aqueles que oram para comprar, para vender, para entrar, para sair. É perigoso fazer qualquer coisa sem consultar o Senhor. A mínima decisão do dia, nós podemos consultar o Senhor. E agora Davi vai, não vou dizer que ele vai lembrar, mas ele vai consultar o Senhor. Ele não vai seguir o seu coração. O seu coração é enganoso e perverso, como eu li anteriormente. Do jeito que aqueles homens estavam, sairiam desesperados atrás daquele bando. E desorientados, de novo. Mas Davi chama o sacerdote. Vamos consultar o Senhor. Aí, faltou ele perguntar: eu vou atrás do bando? Eu vou encontrar? Faltou ele perguntar a Deus: onde eles estão? Mas Deus é bom demais, disse: vai, tu vai encontrar. E vai pegar tudo que era teu de volta. Aí, amados, eu creio que daqui nasce aquela ladainha que falam por aí: restitui, eu quero de volta o que é meu. Tem certeza? O que era nosso? Sofrimento, escravidão, condenação. Isso que era nosso. Você quer de volta mesmo? Acho que nós merecemos alguma coisa de Deus. Não, eu não quero nada que era meu. Quero não. Só coisa ruim que era meu. Aí ele veio, Jesus veio, levou sobre si os meus pecados, as minhas transgressões, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Quando Deus olha para mim hoje, vê o sangue do Cordeiro, isso me justifica de todos os meus pecados. E eu quero de volta o que era meu? Não, quero não. Quero não. Davi vai ter de volta o que era dele, mas a que preço? Tem um preço. Tem um preço muito alto a ser pago. Muito alto. Mas aí Davi não pergunta: Senhor, estão aonde? Aonde? Deus pergunta:
O profeta Samuel perguntou a Deus, né, quando foi consagração, onde é que ele está? E Deus disse, na bagagem. Fica fácil, né? Aí não perguntou não. E eu creio que ele confiou no seu instinto de caçador. Caçador é caçador. As ovelhas se perdiam, ele caçava. Se escondia de Saul. Então, caçava animais para comer. Então é um instinto de caçador. Acredito que todo homem tem um instinto de sobrevivência natural. O Davi tinha, ele certamente confiou nisso. E Deus não vai dizer, ele não vai perguntar e Deus não vai dizer onde. Mas vai preparar para ele. Vai preparar para ele uma pista. Aí ele pergunta, alcançá-lo-ei? Ele diz, persegue, porque de certo alcançarás. Aí Deus acrescenta, e tudo libertarás. Versículo 9 a 14. Davi volta animado agora para os homens. Aqueles homens chorando, querendo matar Davi, choraram até não ter mais forças. Já estavam cansados, chegaram cansados e agora com a desgraça dessa, choraram até não ter mais forças. E Davi, e estão esperando, sabe que Davi foi consultar o Senhor. E estão esperando a resposta. E eu creio que o discurso foi mais ou menos nessa linha. Estou falando de possibilidades, não estou afirmando nada. Vocês lembram da cidade de Ziclag? Ziclag não. A cidade de Keila, quando foi cercada pelos filisteus. E eu consultei o Senhor. E o Senhor falou, vai. E eu fui, nós fomos. E Deus nos deu vitória. E agora Deus está mandando nós irmos atrás desses ímpios, incircuncisos. E Ele vai restituir, vai devolver tudo que era nosso. Imaginação, né? Então vai sair os 600 homens mais Davi, animados, numa caçada. Cansados, exaustos. Tinham voltado de um combate que não participaram, mas andaram muito. A Bíblia diz após 3 dias. E foi vários dias que esse povo tinha sido sequestrado pelos inimigos. Aí vem de novo. Alguém sugeria que as mulheres, as moças, não foram tocadas pelos homens. Durante todos esses dias. Que eles passaram bebendo e não chegaram a tocar nas mulheres. A Bíblia não diz nem que sim, nem que não, mas eles afirmam que não. E sendo homem, conhecendo o homem, o que você acha? O que você vai dizer? O camarada vai trocar uma bebida por uma mulher, por uma virgem. Eles levaram moças, mulheres. Ou você acha que eles guardou para vender mais caro? Eram homens perversos. Pode ter a possibilidade de Deus ter preservado. Aí é diferente. Agora, afirmar que não tocaram nas mulheres, não podemos afirmar. Não podemos afirmar nem que não, nem que sim. Enfim, mas os dias que ficaram dias e noites. E à noite, você sabe o que acontece. Enfim. Vamos avançar. Aí vão 600 homens cansados. Mas, amados, aí 200 vão ficar com a bagagem na metade do caminho. Em parte do caminho vão ficar com a bagagem. De 600, tem homens com alguma comorbidade, alguma enfermidade, alguma deficiência física, alguma ferida, algo que vai impedi-lo de... Eles estão correndo atrás de um bando. Eles têm que ter pressa, porque eles vão chegar em algum lugar. E tem que impedir de chegar. Eles têm que cavalgar. Eu acredito que estavam a cavalo dia e noite, se possível. Então 200 homens vão ficar com a bagagem. O homem, quando esgota tudo, dizem que ele tem mais de 40% para trabalhar, para agir. Depende da motivação. E eles têm uma boa motivação. São suas mulheres e seus filhos e seus pertences. Eles saquearam tudo, levaram tudo. E vamos ver aqui embaixo que eles saquearam Judá também. Alguma partezinha lá de Judá foi saqueada por eles. Então eles estão levando muita... É uma caravana grande.
Então 200 homens ficam com a bagagem. Às vezes, nós damos 30% e o outro dá 100%. E os 30% ou 50% ou 70% de um é os 100 que o outro dá. Ele dá 70, mas é os 100 dele. Então não podemos desprezar a ninguém. Vamos ver isso aqui para frente, aqui os homens tentando desprezar esses homens. Acharam um escravo de um midianita meio morto. Foi descartado como lixo. Tá doente. Fica por aí. Jogou. Descartou ele lá como lixo. Davi cuida daquele homem. Certamente já sabia que uma leitura, né, olhando a fisionomia dele, eu sabia que ele tinha alguns dias jogado ali pelo seu corpo, a sua palidez. Enfim, há uma esperança de que aquele homem sabia alguma coisa. É um estrangeiro, um egípcio. Talvez seria fácil de identificar um egípcio, servo de um amalequita. Ele está lá, jogado para morrer. Davi vai dar comida, vai dar pão, vai restabelecer ele, o vigor dele. Após comer, o homem reviveu e começa a contar a história. Davi pergunta: onde tu é, rapaz? E tal, naquela alegria de ter revivido, de ter alguém o socorrido, salvado sua vida. Ele começa a contar a história, sem saber com quem que ele está falando, certamente, senão não falaria. Atacamos Ziclag e o sul de Judá. E meu senhor, eu sou servo de uma mariquita que me deixou aqui para morrer porque eu fiquei doente. E Davi pede: me leva até esse bando. E amados, eu creio, aí é eu falando, na Bíblia não está escrito, mas lá para frente vamos ver os homens que foram pegos. Eles vão dizer: os reis de Israel são misericordiosos. Eu creio que a história dos gibeonitas, da aliança que foi feita com os gibeonitas, de não matá-los, embora fosse um povo pagão, que passou a conviver no meio do povo de Deus, puxar lenha, puxar água para o serviço do santuário, estiveram a serviço de Deus. Essa história ganhou o mundo. E esses homens conhecem a situação da aliança, do concerto. Ele vai dizer: faz uma aliança comigo, que você não vai me matar e nem vai me entregar para o meu Senhor. E Davi faz. E eles vão chegar aonde está o bando. E está todo mundo deitado, curtindo. A possibilidade de, até mesmo, tendo relações com as mulheres que eles pegaram, comendo um churrasquinho, que eles roubavam gados, muita coisa. E está lá aquela farra. E a Bíblia diz que Davi entra no crepúsculo, à noite. Aqui já está anoitecendo aqui na mata, você está vendo que o vídeo já está mudando. Davi entra com seus homens e começa a matança, até a tarde do outro dia. E a Bíblia diz que fugiu 400 mancebos, 400 jovens, talvez garotos. Montou no camelo e ó, eles eram treinados para isso. Camelos eram treinados para isso, para a fuga. Era o povo que vivia de roubo, de saques. Eram bandidos. Então eles montam no camelo e Davi recupera tudo. Mas muitas coisas foram perdidas. Eu não quero pontuar aqui. Talvez a pureza de uma moça. Enfim. A Bíblia não diz isso, mas muitas coisas foram perdidas porque Davi não consultou o Senhor. Ele saiu do refúgio de Deus. Fez aliança com o ímpio. Estamos caminhando aqui para o finalzinho. Aí Davi chegaram lá, estão voltando com tudo. Aí aqueles homens dizem: pega a mulher e o filho de vocês. Eles dizem para aqueles 200 que ficaram: não, vocês não vão participar dos despojos não. Pega as mulheres e os filhos de vocês e ó, some, vai embora. Como no linguajar de hoje, mete o pé. Porque haveria festa, churrasquinho,
Mas ele pega a família de vocês e some daqui. Não fareis assim, irmãos. Aí Davi entra, não fareis assim. Porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meu. Como que nos deu o Senhor, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. Ou seja, isso aí não é mérito de vocês. Foi o Senhor que nos deu essa vitória. Então todos vão participar. Isso aí virou até lei em Israel. Vamos repartir igualmente. Os que foram, os que não foram. Cá para nós, os que não foram ficam numa situação pior. Eu acredito que eles não foram, não por covardia, por frouxura, mas por comorbidade mesmo. Alguma lesão, alguma doença. Enfim, ficaram lá guardando as bagagens, tudo guardadinho. E Davi bota tudo em ordem. Não. Eles vão ganhar. Vamos dividir. Os direitos são iguais. O que é assim desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Isso aí virou lei, até o dia que foi escrito. Não é até hoje não, até o dia que isso aqui foi escrito. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos. Eita, será que é a primeira vez que ele envia despojo para os anciões de Judá? Davi está fazendo a cama dele, de rei. Os anciões de Judá, seus amigos, dizendo, eis que para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aí vai descrever aqui os anciões, as suas habitações que eles habitavam, aos de Hebron e de todos os lugares em que andara Davi e seus homens. Tanto é que quando ele pede a Deus, agora ele vai andar orientado para sair de Ziclag, ele vai pedir orientação de Deus. Volto para ajudar, Deus diz, volta. Para onde é que eu vou? Vai para Hebron. E lá que eles vão coroar Davi o rei de Judá, por enquanto. Enfim, amados, semana que vem faremos, semana que vem não, nessa semana, essa exposição está atrasada por causa do evento no sítio, nós já falamos anteriormente, mas essa semana ainda, possivelmente no sábado, se Deus permitir, até a tardezinha, ou pela manhã ou pela tarde, estaremos postando a exposição do capítulo 28, não perca, que será o texto básico da nossa lição de domingo próximo, tá bom? Deus abençoe, o meu abraço, não se esqueça de compartilhar para os seus amigos, para nós estarmos estudando a palavra de Deus. Meu abraço e até a próxima, se Deus quiser.